Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos com o diário de um secador. Por que eu acho que o Inter não cai? Porém, vai agonizar até o fim. Vamos falar desse momento do Inter, depois da vitória do Cruzeiro e como que tá a matemática do rebaixamento? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Estou acompanhando atentamente esse momento do Internacional, que hoje ocupa a 13ª colocação com 43 pontos, restando 4 partidas para o Inter encerrar a sua jornada no Brasileirão 2023. Corre risco de queda? É a grande pergunta que se faz. Corre. Acho que o risco ele ainda existe. E quando a gente fala naquela chamada nota de corte, na pontuação mágica para que todo o clube escape, os 45 pontos, teoricamente, faltariam 2 pontinhos para o Inter nesses 4 próximos jogos para que o Inter possa respirar aliviado. E a grande preocupação do torcedor colorado, nesse momento, é onde estarão esses 2 pontos restantes. E aqui eu não sei se nem tranquilizar ou não, porque existem 2 projeções que a gente precisa fazer sobre a pontuação para escapar. E é óbvio que isso trata-se de uma projeção, porque a cada rodada as coisas estão se modificando. E esse Campeonato Brasileiro ele já deu 98% de chances de título para o Botafogo e hoje está dando menos de 10%, para vocês terem uma ideia. Então as coisas elas se modificam e se modificou na parte de cima, pode se modificar na parte de baixo. Por exemplo, o Inter está a uma distância menor da zona do rebaixamento depois da vitória do Cruzeiro, que ainda tem um jogo a menos. O Cruzeiro e o Vasco que se enfrentam, e esse jogo é na casa do Cruzeiro, ou seja, o Cruzeiro tem a faca e o queijo na mão para poder escapar, porque ele tem um confronto direto contra uma equipe que está lutando ali para escapar também, e eles têm esse jogo a menos em relação aos demais. O Inter já tem 34 jogos e tem 43 pontos. Inclusive, o Cruzeiro, ao vencer o Vasco da Gama, pode ultrapassar o Inter, porque ele vai a uma vitória a mais, né? Os dois têm 10 vitórias. Não, perdão. O Inter tem 11 e o Cruzeiro tem 10. Ele vai empatar em número de vitórias e aí a gente vai para o saldo, né? O saldo do Inter é de -5. O saldo do Cruzeiro é de 2. Já é um saldo mais positivo. Ou seja, o Cruzeiro passa o Inter se vencer a próxima partida contra o Vasco. Da mesma forma, não, o Vasco não passa. O Vasco passa porque ele já tem o mesmo número de vitórias, ou seja, ele teria uma vitória a mais. Então, Vasco e Cruzeiro, independentemente de quem vencer nesse jogo atrasado que as duas equipes têm, passam o Inter, porque eles chegariam aos mesmos 43 pontos. Ou seja, essa vitória do Cruzeiro sobre o Fortaleza foi péssima para as pretensões coloradas. O Cruzeiro empurrou o Bahia, que é o primeiro time do Z4, que é o nosso balizador. Não em pontos, porque o Bahia já tem 34 jogos. A questão é o aproveitamento. O Inter em projeção, que a projeção ela é feita em base de aproveitamento, ele tem que ter um aproveitamento melhor do que hoje tem o Bahia, que é de 37%. O Inter tem 42% de aproveitamento. Só que aí a gente está falando em projeção, né? O Inter tem que terminar o campeonato com esses 4 jogos que restam para a Inter e para a Bahia, com um aproveitamento melhor que o Bahia, que hoje é o balizador. Não quer dizer que ele permaneça como o primeiro time do Z4, mas ele é hoje o balizador em aproveitamento. Eu consultei o matemático Paulo Pires, que trabalha na Band lá do Rio Grande do Sul e que é meu guru assim, nesse aspecto. E ele me usou exatamente esses termos. Só que segundo essa projeção, olha que maluco, o Inter precisaria de 43 pontos. Isso mesmo, justamente a pontuação que ele já possui. Dentro da projeção atual, dentro da projeção de momento. É claro que, como eu disse, esse campeonato está maluco e ele está mudando a cada rodada e que essa projeção pode aumentar. Mas tem um dado que é tranquilizador. Apenas 2 vezes na história dos pontos corridos, uma equipe precisou de mais de 45 pontos para poder escapar. Ela aconteceu em 2009 com o Fluminense, que fez 46 pontos, e em 2021 com o Juventude, que fez 46 pontos. De resto, é 45 para menos. Só que, diante da matemática atual desse campeonato, a meta é 48. Repito, hoje a meta é 48 para escapar. Só que nunca aconteceu. Em 2 oportunidades, apenas, um time precisou de 46. Fluminense e Juventude. De resto, normalmente é menos.
É que o campeonato tá tão maluco que hoje a projeção é 48 e isso preocupa o Inter, porque aí seriam 5 pontos para buscar nos próximos 4 jogos. Só que na projeção atual do Inter e de aproveitamento, o Inter com 43 escapa. É meio confuso, mas assim, é só para entender que o Inter precisa pontuar. O Inter precisa pontuar. Não dá para contar com a matemática e com os outros confrontos que vão acontecer para que, sei lá, com 43 ele escape. Normalmente os clubes escapam com 43, 44, no máximo 45, sim, mas assim, não dá para contar com isso. Eu diria que mais uma vitória, ela seria tranquilizadora. Agora, esse é o grande problema. Onde o Inter vai buscar essa vitória? Vai ser contra o Bragantino? Tem que ser jogo de Copa do Mundo. Esse jogo no Beira-Rio, dia 26 de novembro, no próximo domingo, né? Eu estou gravando esse vídeo no domingo. No domingo que vem, tem que ser o jogo de Copa do Mundo para o Inter. Uma vitória contra o Bragantino, eu diria para vocês que matematicamente e completamente o Inter escapa. Assim, só uma hecatombe rebaixaria o Inter se o Inter não vencesse o Bragantino no próximo domingo. Agora, não venceu o Bragantino, empatou, por exemplo. Ele vai ter que buscar pelo menos mais uma vitória ou pelo menos mais 2 pontinhos nos 3 jogos finais. E aí que vem o problema, porque aí o Inter tem 2 jogos fora. Cuiabá e Corinthians. O Cuiabá, ele até é melhor visitante do que mandante. Então ele perde alguns pontos em casa, mas vai obrigar o Inter, se ele não vencer o Bragantino, a buscar pontos contra esse Cuiabá, que hoje está na 9ª colocação, faz uma campanha até bem regular fora de casa. Depois contra o Corinthians, a gente sabe que é rivalidade, é guerra, é clássico. O Corinthians também já escapou, né? Mas também está buscando pontuar mais, está perdendo muitos pontos em casa e o Inter historicamente, nunca venceu um jogo na Neoquímica Arena, desde que ela foi inaugurada. Então teria que quebrar um tabu lá. Mas o empatezinho daqui a pouco pode ser algo positivo, somado aí com um empatezinho contra o Cuiabá e quem sabe uma vitória contra o Bragantino. São pontos que o Inter vai precisar buscar nesses últimos jogos. Depois tem o Botafogo em casa, na última rodada, um Botafogo que pode já estar fora da disputa do título, provavelmente, mas pode estar brigando por Libertadores. É um time que, assim, já complicou a vida de muita gente no campeonato, mas não está numa fase lá muito boa, mas ainda está ali, né? Então, eu recomendo não deixar para a última rodada, você precisar, sequer de um ponto, tá? Eu acho que não é o ideal. O Inter tem 3 jogos, vamos colocar dessa forma, porque aí se deixar para o último jogo, num confronto direto, assim, com Bahia, Cruzeiro, para tentar escapar, e aí, sei lá, o Bahia precisa vencer o seu jogo, depender de resultados paralelos e de uma pontuação a ser feita, nunca é negócio. Então o Inter tem que chegar na última rodada livre, já tendo escapado. Para isso é preciso que nos próximos 3 jogos o Inter busque pelo menos 3 pontos. Dá para ser 3 empates, Bragantino, Cuiabá e Corinthians. Se for uma vitória contra o Bragantino, beleza. O que eu quero dizer com isso? Que o Inter tem boas chances de escapar. O grande problema é o momento. O Inter vem de atuações, e aí eu nem conto essa contra o Palmeiras, porque aí a gente está falando de um time que está disputando o título, que estava jogando em casa, mas dá para contar também, né? O problema são as entrevistas de Eduardo Cudê, um técnico demissionário, desistente, que já falou há vários jogos, inclusive, que não há mais nada pelo que brigar na competição e que é difícil motivar jogadores em relação a isso. Existem informações de bastidores de um relacionamento não muito legal de alguns atletas com ele. Posso citar aqui o Charles Arangues, o Alan Patrick, jogadores que ele arquivou como Pedro Henrique. Tem várias situações de ambiente e a gente sabe que esse é o pacote Cudê, né? O Cudê, por onde ele vai, ele cria problema de relacionamento. E aí vai para a entrevista, desmobilizado, cita constantemente a Libertadores, que o Inter focou na Libertadores, que o Inter perdeu a Libertadores, que o Inter jogou bem a Libertadores. Não adiantou nada. O Inter caiu na semifinal, o Fluminense foi o campeão e quando ele se voltou para o Brasileiro, ele faz essa campanha ridícula, porque o Inter já abandonou a Libertadores há algum tempo e continua fazendo uma campanha ridícula. Mais do que os resultados. Um time que não consegue se encontrar, ele perdeu a mão e a preocupação é isso. Vai que o Inter não ganha nenhum jogo até o final. Pela projeção atual, ele escapa, mas aí escapa daquele jeito, né, gente? Pendurado em 15º, 16º, não pega nenhuma Sul-Americana e o pior de tudo, os 2 candidatos à presidência, porque tem uma eleição no Inter acontecendo, querem Eduardo Cudê para o ano que vem. A pergunta que eu faço é, quer Eduardo Cudê permanecer? E se o Eduardo Cudê
acabar rebaixando o Inter, os caras ainda vão querer o Kudê? O Kudê vai querer treinar o Inter na Série B? O Kudê vai treinar o Inter numa Sul-Americana? Ou sequer numa Sul-Americana, apenas tendo a Copa do Brasil e o Brasileirão como grandes torneios para o ano que vem? Os próximos dias serão definitivos para o que o Inter vai fazer, com qual técnico, qual presidente e qual elenco para 2024. Estou aqui, secando, acompanhando atentamente, mas desesperançoso numa queda. Mas que o Inter vai sofrer, o torcedor vai sofrer até o final, me parece muito claro. Concordam ou não? Comentem aqui, inscreva-se no canal, tem muito não inscrito chegando aqui, e eu também estou observando, estou analisando o Inter com o meu olhar. Então, se você é torcedor do Inter, gosta desse tipo de análise, por favor, seja bem-vindo, inscreva-se, não custa nada, ative o sininho, a notificação, deixe o teu like e até a próxima. Tchau!